Você pode amar ou odiar o Lula. Mas uma coisa é inegável: ele mudou o Brasil, e o preço disso foi alto demais. Neste vídeo, você vai entender o que ninguém nunca te contou sobre a verdadeira jornada de Luiz Inácio Lula da Silva, o homem que saiu do chão da fábrica e foi parar no mais alto cargo do país. E por trás de tudo isso, há algo que vai além da política. Estamos falando de um homem que já foi chamado de tudo: salvador, ladrão, herói, vilão. Mas quem é realmente Lula? E por que, mesmo depois de décadas no poder, ele ainda consegue dividir um país inteiro com apenas uma palavra? Ele foi aclamado como o salvador dos pobres e condenado como o símbolo da corrupção. Já foi preso, solto, eleito e odiado. E mesmo depois de tudo isso, o nome dele ainda ecoa em cada esquina do Brasil. Há quem diga que ele tirou 36 milhões de brasileiros da pobreza. Outros juram que ele quase quebrou o país. Alguns o veem como um líder carismático que deu voz aos esquecidos. Outros enxergam apenas um político astuto que soube jogar o jogo melhor que qualquer um. Mas a pergunta que ninguém quer responder é: Lula é a causa ou o reflexo do caos? Fica comigo até o final e você vai enxergar com outros olhos tudo o que colocaram diante de você. Porque a história que você vai ouvir agora não é a que eles contam nos jornais. Lula nasceu em Caetés, interior de Pernambuco, no ano de 1945. Um Brasil diferente. Um Brasil onde a fome não era estatística, era realidade diária. A pobreza era brutal, a esperança escassa. Mal sabia ler até os 10 anos de idade, e sua infância foi marcada pela fome e pela migração de pau de arara. Imagine por um momento. Você tem 7 anos de idade e precisa vender amendoim na rua para ajudar a família. Você acorda de madrugada, não para ir à escola, mas para trabalhar. Esse era o universo de Lula. Era o retrato do Brasil esquecido, invisível aos olhos do poder. E talvez por isso, ele se tornou símbolo para milhões. Em 1952, aos 7 anos, Lula e a família se mudaram para Santos, São Paulo. 13 dias de viagem num pau de arara, um caminhão adaptado para transportar pessoas. 13 dias vendo o Brasil pela janela, conhecendo a miséria de cada cidade pequena pelo caminho. Chegaram em São Paulo sem nada. Literalmente nada. O pai havia abandonado a família no Nordeste, prometendo mandar dinheiro que nunca chegou. A mãe, Dona Lindu, se tornou o pilar da família. E Lula? Lula aprendeu desde cedo que para sobreviver, você precisa lutar. Aos 12 anos, começou a trabalhar como engraxate. Aos 14, virou office boy. Aos 19, entrou numa metalúrgica como torneiro mecânico. E foi ali, no chão da fábrica, que começou a nascer o líder que conhecemos hoje. Mas a vida tinha outros planos para Lula. Em 1964, aos 19 anos, sofreu um acidente de trabalho que lhe custou o dedo mindinho da mão esquerda. Um acidente que poderia ter sido evitado, mas que aconteceu porque segurança do trabalho não era prioridade nas fábricas da época. Aquele dedo perdido se tornou símbolo, não apenas de uma vida dura, mas de um sistema que não se importava com o trabalhador. E talvez tenha sido nesse momento que Lula entendeu: se você não lutar pelos seus direitos, ninguém vai lutar por você. Mas como um torneiro mecânico virou presidente? Tudo começa quando Lula se torna líder sindical no ABC paulista, enfrentando o regime militar nos anos 70. O Brasil vivia sob ditadura militar. Greves eram proibidas, manifestações reprimidas, líderes sindicais perseguidos. E no meio desse cenário de medo e repressão, surgiu Lula, um cara que não tinha medo de falar o que pensava. Em 1975, ele foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. E ali começou a Revolução Silenciosa. Ele não era só voz dos trabalhadores, era o grito de um povo que ninguém ouvia. Entre 1978 e 1980, Lula liderou as maiores greves da história do Brasil. Mais de 100 mil trabalhadores pararam as fábricas do ABC. O país todo parou para ver. O regime militar tremeu. Lula tinha algo especial.
Ele sabia falar a língua do povo, sem usar termos complicados, sem discursos pomposos. Ele falava direto, do coração. E o povo entendia. O povo acreditava. Eu não vim aqui para pedir favor, dizia ele. Eu vim aqui para exigir direitos. Em 1980, Lula ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores. Não era apenas mais um partido político. Era um movimento. Era a esperança de que os excluídos poderiam ter voz na política brasileira. O PT nascia com uma proposta diferente: ser o partido dos que nunca tiveram partido, dos operários, dos sem terra, dos professores, dos que sempre ficaram à margem das decisões políticas. Mas o caminho para o poder não foi fácil. Lula perdeu 3 eleições presidenciais consecutivas: 1989, 1994 e 1998. 3 derrotas dolorosas, 3 oportunidades perdidas. Em 1989, perdeu para Fernando Collor por uma diferença mínima. Foi uma eleição que dividiu o Brasil entre o moderno e o atrasado, entre a elite e o povo. Lula representava o medo da elite de ver os pobres no poder, mas cada derrota o tornou mais forte. Cada não que recebeu do eleitorado o fez entender melhor as necessidades do país. E quando finalmente chegou a 2002, Lula não era mais apenas o sindicalista radical. Era um político maduro, preparado para governar, e só venceu em 2002. Mas essa vitória não foi apenas dele. Foi de uma massa cansada da elite dominante. Foi a vitória de todos os que sempre estiveram à margem da história política brasileira. Na noite da eleição, quando os números confirmaram sua vitória, Lula chorou. Chorou como criança, porque ali, naquele momento, o menino que vendia amendoim nas ruas de Santos tinha chegado ao topo do poder. Nunca na história deste país, disse ele, um filho de trabalhador chegou tão longe. Como presidente, Lula tirou milhões da pobreza, criou políticas sociais revolucionárias como o Bolsa Família e elevou o Brasil ao status de potência emergente. Os números são impressionantes. Durante seus 8 anos de governo, mais de 36 milhões de brasileiros saíram da linha da pobreza. O Bolsa Família alcançou mais de 13 milhões de famílias. O salário mínimo teve aumento real de mais de 50%. O ProUni levou centenas de milhares de jovens pobres às universidades. O FIES democratizou o ensino superior. O programa Mais Médicos trouxe assistência médica para regiões esquecidas do país. Lula criou as primeiras cotas raciais em universidades federais. Abriu escolas técnicas em cidades que nunca tinham visto investimento em educação. Deu dignidade a trabalhadores domésticos com direitos trabalhistas. Mas Lula não transformou apenas o Brasil interno. Ele colocou o país no mapa mundial. O Brasil virou protagonista na América Latina, líder entre os países emergentes, membro dos BRICS. Lula tinha trânsito com todos. Conversava com Obama e com Chávez, com a rainha da Inglaterra e com líderes africanos. O operário de São Bernardo tinha se tornado um estadista respeitado mundialmente. Em 2010, quando deixou a presidência, Lula tinha a aprovação de 87%, um dos índices mais altos da história da política brasileira. Mas com grande poder, vem também grandes consequências. Foi também no governo dele que começaram os primeiros escândalos. Mensalão, Petrolão, Lava Jato. E aí, a imagem do herói começou a se desfazer. O Mensalão explodiu em 2005. Políticos do PT comprando votos no Congresso. Lula disse que não sabia de nada, que foi traído pelos companheiros. Muitos acreditaram, outros não. Depois veio a Operação Lava Jato, a maior investigação de corrupção da história do Brasil. E no centro de tudo, a Petrobras, a estatal que era o orgulho nacional. Em 2018, Lula foi preso, condenado por corrupção. A cena foi emblemática. O homem que tinha sido o político mais popular do país sendo levado algemado para a prisão. A acusação? Ter recebido um apartamento triplex no Guarujá como propina da construtora OAS. Lula sempre negou. Disse que nunca foi dono do apartamento, que nunca recebeu propina, que tudo não passava de perseguição política. Lula ficou preso por 580 dias. Na cela, ele lia, escrevia cartas,
recebia visitas dos advogados. Do lado de fora, seus apoiadores faziam vigília. Todos os dias, lá estavam eles, cantando músicas, fazendo orações, pedindo Lula livre. Para seus seguidores, Lula era um preso político. Para seus críticos, era finalmente a justiça sendo feita. Mas anos depois, as condenações foram anuladas. Motivo? Falta de imparcialidade no julgamento. O STF decidiu que o juiz Sérgio Moro tinha sido parcial, que havia conversado com os procuradores, que o julgamento não foi justo. Foi armação ou justiça mal feita. Quem controla a narrativa, controla a história. E no meio disso tudo, o povo continua dividindo prato vazio na mesa. Há quem diga que Lula foi perseguido por ameaçar os poderosos. Outros juram que ele foi o maior estelionatário político da história. Mas a verdade, como quase sempre, está no meio do caos. Lula tem algo que poucos líderes possuem: carisma. O tipo de energia que move multidões, que mobiliza sentimentos profundos. Há algo de quase messiânico na forma como ele fala, como se conectasse com a alma do povo. Quando Lula fala, as pessoas param para ouvir. Não importa se concordam ou não com ele. Há uma força magnética em suas palavras, uma capacidade de tocar no que há de mais humano nas pessoas. Ele chora, e o povo chora junto. Ele ri, e o povo ri junto. Ele se emociona, e o povo se emociona junto. Essa é uma habilidade rara na política, e talvez seja isso que explique sua longevidade no poder. Mas até os líderes carismáticos têm suas sombras. O mesmo carisma que inspira pode também cegar. O mesmo poder de convencimento que mobiliza o bem pode ser usado para encobrir o mal. E essa é a grande questão sobre Lula. Onde termina o líder genuíno e onde começa o político astuto? Onde termina a luta pelos pobres e onde começa a sede de poder? Enquanto alguns o chamam de pai dos pobres, outros o acusam de ter vendido o Brasil. E a pergunta que não cala é: o Brasil melhorou? Ou apenas aprendeu a sobreviver com promessas? Durante os governos do PT, milhões saíram da pobreza extrema. Mas o país enfrentou a maior recessão de sua história. Criaram-se oportunidades para os mais pobres, mas também cresceu o desemprego. Houve conquistas sociais históricas, mas também os maiores escândalos de corrupção já vistos. Lula voltou ao poder em 2023, e com ele voltaram as esperanças e os fantasmas do passado. A eleição de 2022 foi uma das mais acirradas da história. Ele venceu Bolsonaro por uma diferença de menos de 2%. O país que Lula encontrou em 2023 era diferente daquele que deixou em 2011. Mais dividido, mais polarizado, mais desconfiado das instituições. Hoje, aos 78 anos, Lula enfrenta desafios que não enfrentou no passado. Uma sociedade mais crítica, uma imprensa mais investigativa, uma oposição mais organizada. O Brasil de 2023 não é mais o Brasil de 2003. As redes sociais mudaram a forma como a política é feita. A corrupção não pode mais ser escondida. Os erros são amplificados instantaneamente. Esta é a terceira chance de Lula na presidência. Para alguns, a chance da redenção. Para outros, a prova de que o país não consegue se renovar. Mas será que é possível construir um futuro com as mesmas ferramentas de sempre? Será que o Brasil está condenado a repetir os mesmos ciclos, com os mesmos protagonistas? Lula é, ao mesmo tempo, símbolo da ascensão social brasileira e da nossa incapacidade de renovação política. Ele representa tanto a conquista quanto a limitação da nossa democracia. Olhe bem para o que estamos vivendo agora. O que Lula realmente representa para o Brasil? É o líder que deu voz aos esquecidos ou o político que se aproveitou da desigualdade? É o homem que mudou a história ou aquele que a manteve igual? Talvez a resposta seja: ele é tudo isso ao mesmo tempo. E talvez seja exatamente isso que torna Lula um personagem tão fascinante e controverso da política brasileira. No final das contas, Lula pode ser apenas o reflexo do que somos como país. Contraditórios, apaixonados, esperançosos e desconfiados ao mesmo tempo. Um país que sonha alto, mas que tropeça no caminho.
e me diz nos comentários. Na sua opinião, Lula é um milagre político? Ou apenas mais uma peça bem colocada no tabuleiro? Quero muito ler o que você pensa. A história do Brasil não pode ser contada sem Lula, mas ela também não pode ser contada apenas por ele. Lula é parte de uma narrativa maior. A narrativa de um país que ainda está aprendendo a ser democrático, que ainda está descobrindo como incluir todos os seus filhos na mesa da cidadania. Se você chegou até aqui, é porque tem sede de verdade. Então continue com a gente, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a próxima história pode mudar tudo o que você pensa sobre o mundo à sua volta. Porque no final das contas, entender Lula é entender o Brasil. E entender o Brasil é entender um pouco de nós mesmos.